Olá, agora sim a gente vai começar de fato a criação do nosso modelo de dados, onde iremos criar aqui algumas tabelas do nosso módulo de pessoas, beleza? Então, bora lá criar esse nosso primeiro módulo, tá? Vamos começar adicionando aqui algumas tabelas na tela, tá? Então, como é que a gente adiciona tabelas? Tem duas formas de fazer isso, duas formas, tá? A primeira forma é aqui, você clica nesse botão adicionar tabela e arrasta e clica aqui e então criamos uma tabela. A outra forma de criar uma tabela é botão direito em qualquer local do nosso diagrama aqui e clicamos aqui em adicionar entidade, certo? Então olha só, vamos começar aqui criando algumas tabelas. Tabela de estado, tabela de cidade. Tá? Vou colocar aqui do lado. Também vamos ter aqui a nossa tabela de pessoa. Vamos ter uma tabela de tipo cliente. Vamos ter uma tabela de pessoa-grupo. Vamos ter uma outra tabela de grupo de pessoa. Vamos já ajeitando aqui, ó, ao redor da pessoa. Vamos ter uma tabela para armazenar os endereços da pessoa. Então, pessoa, endereço. Maravilha. E vamos ter também uma outra tabela que é pessoa, contato, para armazenar contatos daquela pessoa. E vamos ter mais duas tabelas auxiliares aqui, que é a tabela de CEP Cache, tá? E a tabela de API Error. Beleza? Depois a gente vai entrar mais detalhado para que servem essas duas tabelas aqui. Agora então, temos as tabelas, vamos começar a fazer os relacionamentos entre as tabelas, tá? Então a gente vai adicionar agora chaves estrangeiras. Então aqui a gente tem essa opção 1 para N, onde a gente adiciona um relacionamento. Então olha só, a cidade ela vai ter um estado, né? Então aqui a gente adiciona e automaticamente a ferramenta já adiciona aqui estado ID para a gente, tá? Agora, vamos dar sequência nos relacionamentos. Um endereço de pessoa vai estar relacionado com uma cidade. Tá? O endereço da pessoa vai estar relacionado com uma pessoa. Os contatos de uma pessoa, né, também vai ter um relacionamento. A minha pessoa ela pode ser de um tipo, jurídica ou física, então eu também preciso fazer um relacionamento. Essa pessoa, ela pode ser de vários grupos. Por exemplo, essa pessoa pode ser um cliente, pode ser um fornecedor ou um vendedor. Então aqui a gente vai ter um relacionamento de pessoa-grupo com a pessoa, tá? E o pessoa-grupo com o grupo de pessoa. Então, uma pessoa ela vai poder estar, no caso, em dois ou mais grupos, né? Um ou mais grupos. Agora que a gente fez os relacionamentos, a gente pode começar, no caso, a adicionar as colunas. Então, olha só, aqui vamos começar pelo estado, tá? O estado. A gente vai ter uma coluna de nome. Então, aqui na nossa coluna de nome, a gente poderia trabalhar, tá? De duas formas. Os campos do tipo string, do tipo texto, tá? A gente poderia trabalhar com a coluna do tipo text, certo? Ou varchar, tá? Entretanto, o text, às vezes, ele é um pouquinho difícil de trabalhar quando a gente trabalha com bancos de dados do tipo Oracle, por exemplo. Então, nesse modelo de dados aqui, eu vou tentar trabalhar tudo com varchar com alguns tamanhos um pouco maiores, tá? Então, olha só, varchar, tamanho 255 para o nome. Aqui a gente já pode definir o rótulo, tá? Quando a gente define o rótulo aqui, lá na frente vai nos poupar tempo na hora da criação de um formulário, de uma listagem, de forma automática o Builder vai trazer para a gente, tá, pessoal? Vai trazer para a gente já o nome escrito dessa forma. Então, a gente pode colocar que o nome ele é not null e também é uma coluna visualizável, tá? A coluna visualizável, ela é o que no caso? Quando o Builder vai montar lá, por exemplo, o nosso formulário de cadastro de estado, né, desculpa, de cidade, automaticamente ele vai colocar uma combo, né, para selecionar, no caso, o estado, e aí ali ele vai trazer de forma automática o campo de visualização dessa combo de estado, o nome do estado, poupando novamente tempo, beleza? Então, agora eu vou adicionar aqui a sigla, varchar 2, sigla, not null também, e eu vou adicionar mais um campo que é o código do IBGE, tá? Código do IBGE, varchar, tamanho de 10, código IBGE. Maravilha. Estado feito,
Vamos agora para a cidade, tá? A cidade, então, vai ter aqui o nome da cidade, varchar 255, coluna visualizável, not null, rótulo, nome. Vamos ter também, no caso, o nosso código do IBGE, varchar, tamanho de 10, not null. Opa, não é a coluna visualizável. Já que eu botei aqui o código do IBGE da cidade como not null, vamos colocar para o estado também, tá? É interessante ter esse código do IBGE porque a gente vai usar uma API, né? Uma API para buscar, no caso, quando o usuário digitar o CEP de forma automática, esse CEP vai vir pré-preenchido, o CEP vai preencher, no caso, os demais campos, tá? Agora vamos aqui, grupo de pessoa, nome, varchar 255, not null, coluna visualizável. Tipo de cliente, mesma coisa, nome, varchar, tamanho 255, not null, coluna visualizável. Maravilha. Agora, vamos partir então para a pessoa, tá? O que eu vou querer de informação na minha pessoa? Já temos o tipo de cliente. Então aqui no tipo de cliente, vamos só arrumar aqui, ó, tipo do cliente. Arrumar, no caso, nosso rótulo dessa coluna aqui. Vamos adicionar aqui então mais algumas informações. Por exemplo, vamos fazer uma vinculação, tá, dessa pessoa com um usuário do sistema. Então, olha só. Eu vou pegar aqui a tabela de System Users, eu vou arrastar ela aqui. E agora, então, a gente vai fazer um relacionamento. Ó. E vamos fazer uma chave fraca. Então, aqui a gente coloca usuário do sistema como rótulo. Então, se eu tiver, por exemplo, um vendedor, eu posso cadastrar esse meu vendedor como uma pessoa, certo? E esse nosso vendedor vai ter um cadastro no sistema. E a gente vai vincular o usuário do sistema com essa pessoa, beleza? Agora, olha só, vamos adicionar o nome, então, da pessoa. Varchar 255, not null, coluna visualizável, nome. Vamos adicionar também aqui um documento. Varchar, podemos colocar aqui tamanho de 20. Documento, not null. Tá? Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da coluna de tabela. Vamos aumentar aqui o tamanho da nossa tabela de pessoa e vamos adicionar aqui mais alguns campos. Um campo de observação, que a gente pode chamar de observações, tá? O telefone, a gente pode botar aqui um varchar de 20. Telefone. E-mail, e-mail também, varchar 255. E-mail. E que mais a gente vai adicionar? Agora, tá? Eu vou adicionar 3 campos que são campos um pouquinho diferentes, tá? Então eu vou adicionar aqui um campo de created at, ele vai ser preenchido de forma automática para dizer quando esse usuário foi criado. Então a gente pode chamar o label de criado em. A gente vai ter um outro campo que é o updated at, datetime, atualizado em. E a gente vai ter mais um campo que vai chamar de deleted at, tá? Do tipo datetime. Tá? Esse aqui a gente não precisa preencher o rótulo porque não vai aparecer esse usuário em tela. Então, qual que é a ideia? O nosso usuário de pessoa, a gente não vai deletar esse usuário fisicamente do nosso banco de dados, e sim logicamente. Então, quando a gente for deletar esse usuário, ele não vai ser excluído da base de dados. A gente vai apenas marcar que ele foi deletado naquele horário. E aqui nas configurações dessa tabela, nas propriedades dela, a gente vai dizer aqui, ó, coluna com horário de criação, created at. Coluna com horário de atualização, updated at. Coluna com horário de deleção, deleted at. E o resto, a aplicação vai se virar e vai fazer isso para nós de forma automática e 100% transparente, beleza? Agora a gente pode partir, então, para o nosso endereço da nossa pessoa. Vou colocar as tabelas aqui para o lado. Pode aumentar aqui já. E agora, então, esse endereço, eu quero colocar um nome nele. Quero dar um nome, eu quero que ele seja, por exemplo, minha casa. Né? Então, o nome do endereço, not null. Se esse endereço é principal, então a gente vai colocar aqui principal, varchar tamanho 1. A gente vai trabalhar com o padrão aqui
falso, né? Quando é falso vai ser um F. Quando é true, né, quando for verdadeiro vai ser um T grande. Esse vai ser o nosso padrão para esse sistema. O CEP desse endereço, tamanho de 10. A rua, varchar 255, rua. Depois da rua a gente vai ter o número, varchar 100, número. Temos também o bairro, varchar 255, bairro. E temos também o complemento, varchar 255, complemento. Se fôssemos levar em consideração aqui o CEP not null, rua not null, o número not null e o bairro not null, porque sempre a gente tem essas informações de qualquer endereço, certo? Agora, vamos definir aqui então os contatos que uma pessoa pode ter. Então, o que a gente vai colocar aqui de contato? Tá? A gente vai colocar o nome, varchar 255, e-mail, varchar 255. Olha só, agora não preenchi o rótulo, tá? Quando não preenche o rótulo, automaticamente o builder vai colocar o campo com a primeira letra maiúscula e o resto no padrão. Então, o nome e e-mail funciona perfeitamente, tá? Telefone, varchar 20. Uma observação, varchar 500. Aqui eu botei text. Vamos trocar essa observação também para um varchar 500. Não, vamos manter text porque a gente não... Vamos trocar essa observação para um varchar 500. Bastante caractere, tá? Aqui a gente está com o varchar 500 também. Qualquer coisa lá para frente daria para trabalhar com text também. Você pode alterar isso depois no modelo de dados e atualizar depois o seu banco de dados, tá? Observação, nome, e-mail, telefone, observação. A gente pode colocar aqui um ramal também. Varchar 100. Então, qual que é a ideia dessa tabela aqui? A pessoa contato é para armazenar contatos. Vamos pensar que essa pessoa, quando a gente fala em pessoa, pode ser, por exemplo, uma empresa, pode ser um cliente final, um consumidor. Então, vamos supor que você cadastra ali uma pessoa que é uma empresa. E aí você pode cadastrar os contatos dessa empresa, né? Sei lá, o João do financeiro, o Marcelo do compras. Então, essa tabela de pessoa contato, ela vai servir para isso, tá? Agora, por último, tá? A gente vai só preencher aqui alguns campos na tabela de CEP Cache e API Error, tá? Que isso aqui vai ser utilizado pela chamada de API que a gente vai fazer depois para buscar informações de CEP, tá? E isso aqui vai ajudar a deixar mais rápido o nosso sistema, né? Para não precisar sempre ir consultar, no caso, essa API. Então, olha só. CEP varchar 10. A gente vai adicionar aqui rua varchar 255, cidade varchar 255, bairro varchar 255, código IBGE varchar 100, UF varchar 2, cidade ID int, estado ID int e um campo de created at datetime. Aqui na API Error é só para a gente armazenar logs de erro. Então, classe varchar 255, método varchar 255, URL varchar 500, dados varchar 5000, error message varchar 5000 e um campo de created at datetime. Essas duas tabelas aqui vão fazer mais sentido mais para frente, tá? Não se preocupa, vai ser explicado depois quando a gente entrar na parte da API de CEP. Inclusive, a gente tem até um tutorial dentro da plataforma que fala como você configura essa API de CEP. Ali a gente também explica sobre essas tabelas. Mas mais para frente aqui no curso, quando a gente for chegar na parte da criação da pessoa
bem na parte de endereço da pessoa, a gente vai explorar mais essas duas tabelas, beleza? Então, olha só, nessa aula a gente modelou juntos aqui a nosso modelo de dados, nosso diagrama de pessoas, tá? Então, tudo que a gente precisa para cadastrar as pessoas do nosso sistema, beleza? Então, olha só, eu te encontro na próxima aula.